Glórias, glória a Deus. Nós estamos mais uma vez neste lugar para exaltar a Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Dando aí prosseguimento àquilo que nós temos visto aí durante a nossa série, a última semana de Jesus como homem aqui na terra. Nós queremos dar continuidade àquilo que o pastor Elton já falou hoje pela manhã, e nós vamos pensar e clamar ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que nós estamos lendo, ouvindo e meditando. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é este Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam deles, chegando-se a ele, apresentavam vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a 6ª hora, houve trevas em toda a terra até a hora 9. Escurecendo o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Só até aí. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, pela instrumentalidade da Tua palavra, ó Deus, que aplique, ó Deus, em nossos corações, todo o ensinamento, ó Deus, que nós precisamos neste dia de hoje, ó Deus, extrair e viver, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nos orienta, Deus. Nós clamamos, dependemos do autor, daquele que inspirou os homens para escrever esse texto, o Espírito Santo, para entendê-lo de forma plena, completa, e que nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na semana chamada Semana Santa. Nós estamos pensando nesse contexto histórico
em que Jesus vive um dos seus piores momentos, e aqui especificamente o seu pior momento na terra, onde ele enfrentou a morte, onde ele enfrentou a cruz. Esse texto vai nos ensinar algumas coisas que nós podemos pensar diante desse contexto social em que nós vivemos. Eu queria mais uma vez, a pedir licença, você que está na sua casa, para pensarmos sobre esse contexto em que o Brasil e o mundo vivem. Esse medo que permeia a nossa sociedade, chamada corona, vírus corona, Covid-19. O pano de fundo e aquilo que tem influenciado todo esse pânico, histeria na nossa nação e no mundo, é o medo da morte. O medo de contrair esse vírus e de alguma forma, ou algum de nós, ou alguém que a gente conheça, ou até mesmo uns parentes, venha sofrer o falecimento por meio desta enfermidade. O que nós gostaríamos de pensar aqui nesse texto? Eu queria pensar com vocês o que a cruz de Cristo pode nos ensinar diante disso tudo, desse medo em que nós estamos vivendo. A cruz de Cristo nos ensina diversas coisas. Tiramos centenas de lições quando olhamos para Cristo enfrentando a morte, enfrentando o medo. Queria pensar com vocês aqui apenas algumas questões. Nietzsche disse: quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Jesus tinha por que viver. Jesus tinha uma meta, ele tinha um objetivo, e por conta disso ele aguentou, não quase todo, mas todo como. Gostaria que você pensasse comigo nessa noite, alguns medos que estão nos paralisando, e que a cruz de Cristo pode nos ajudar a enfrentar. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, ele diz que o ser humano, ele tem basicamente 3 medos. O medo de sofrer, o medo de perder e o medo de ser abandonado. Jesus vai viver esses 3 tipos de medo, esses sentimentos diante da cruz, mas nada disso o faz parar. Queria pensar com você nessa noite, que a cruz de Cristo, ela pode nos ensinar que nós também temos toda a capacidade de enfrentar os nossos medos. O medo da terminalidade, o medo da cruz, o medo da morte. Pensarmos que a cruz de Cristo nos ensina a coragem de enfrentar a terminalidade da vida, enfrentar o medo em que nós temos de sofrer, de perder, de ser abandonado. Esse texto vai nos mostrar, pelo menos em 3 áreas, como nós podemos enfrentar os nossos medos. A primeira coisa que esse texto vai nos mostrar e nos ensinar é que nós temos a capacidade de olhar para a cruz de Cristo, olhar para os ensinamentos de Cristo, os seus exemplos. Nós somos capazes de enfrentar o medo da dor física, por exemplo. Jesus apanha por mais de 18 horas. Jesus é chutado, apanha no rosto, recebe uma coroa de espinhos, carrega uma cruz com um peso enorme. Jesus suporta todo aquelas dores físicas por conta daquilo que ele acreditava e do seu chamado.
como orienta Isaías 53. Que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já sabia, antes de vir, que ele ia enfrentar essas dores físicas. Alguns especialistas vão dizer que Jesus morreu, a causa da morte científica de Jesus foi o peso do seu corpo comprimindo os seus pulmões e matando por asfixia. A dor de tentar puxar o ar e não conseguir. Jesus enfrentou a dor física. Eu fico imaginando alguns dessas histerias em que nós estamos vivendo, algumas dessas preocupações que estão presentes no nosso tempo, nesse dia de hoje, essa preocupação do sofrimento físico. É bem verdade que o sofrimento físico é algo que realmente nos causa medo. Enquanto estava meditando nesse texto essa semana, por algum momento eu tive descuido de andar descalço em casa e pisei em algo que me machucou, como se fosse uma espécie de caco de vidro quebrado, um pedaço de vidro quebrado, um copo, não sei, e furou o meu pé, coisa leve, simples. Você não imagina a dor que um homem sente de não pisar direito, um simples caco de vidro. Você agora para e se reporta para aqueles cravos na mão de Cristo, reporta pelos espinhos na sua cabeça. O poder de Cristo de enfrentar a morte e desafiar a dor do corpo. Nós estamos vivendo um tempo, por conta do crescimento da ciência, da medicina, o afrouxamento da nossa sensibilidade de sentir dor. Hoje, com os analgésicos, a leve dor de cabeça, nós tomamos um comprimido para cessar a dor, não queremos sentir dor. E por isso, talvez, hoje temos uma geração tão fraca diante de algumas ameaças. Jesus enfrenta a dor. Jesus, num segundo estágio da dor, ele enfrenta a dor psíquica. Falamos isso aqui semana passada. A humilhação, o escárnio, sendo ridicularizado o tempo todo. Jesus encontra ali, diante daquele cenário da cruz, o segundo estágio da dor, que além de sofrer, que é o primeiro no corpo, agora ele começa a sentir na sua alma. Perder a sua honra, sendo ridicularizado, perder ali, quem sabe, os seus discípulos, porque agora já não acreditam mais nele, já que espécie de Deus é esse que morre em uma cruz. Perder toda a sua dignidade humana diante daqueles soldados que escarneciam, que batia o seu rosto, vendaram os seus olhos e perguntava: quem é que te bateu? Perder toda a dignidade, honra, talvez seja um dos grandes desafios para a nossa geração na questão psíquica. Não aguentamos ser afrontados, não aguentamos receber uma crítica, porque isso mexe com o nosso psicológico e nós ficamos extremamente irritados. Eu fico imaginando Jesus ali na cruz, recebendo afrontas, xingamentos, e dentro da sua serenidade. Eu fico imaginando Jesus durante toda a história do cristianismo, quantas pessoas se levantaram e criticaram até hoje, como Hitler, Stalin, como recentemente vimos uma ação demoníaca, vindo por meio daquela instituição
me falta adjetivos para falar daquele grupo chamado Portas dos Fundos. Se eu não me engano, Fábio Pochá, é isso? Fazer um vídeo, um filme, sinalizando em que Jesus é gay. Eu fico imaginando Jesus lá de cima, e se eu fosse Jesus, meu querido, já tinha atacado fogo naquilo tudo, ali, destruir tudo. Mas o amor de Deus, a sensibilidade, a serenidade de Jesus Cristo diante dos seus inimigos. O carnaval do ano passado, lá do Gaviões da Fiel, lá esse inferno desse carnaval, botando um diabo lutando com Jesus. Que coisa absurda. Eu fico imaginando se sou eu, Jesus. Meu querido. Não ia ter esse negócio, não. E não, mas Jesus não sou eu. Jesus, ele tem serenidade, ele tem um equilíbrio, ele enfrenta todas as suas críticas, as suas injúrias com serenidade. A cruz de Cristo nos ensina a suportar a dor física, mas suportar também as ameaças. Esses dias eu estava assistindo um dos nossos vídeos na internet e percebi lá que dentro de alguns filmes, dentro de alguns vídeos nossos, tem aquele negócio de você botar um assim, né, positivo, como é que dá o nome? Like, e tinha um lá para baixo assim, né, dislike. Estou aprendendo isso ainda. Eu confesso que eu fiquei chateado. Fiquei? Assim, mas olha lá, a mãozinha para baixo, o camarada não fez nada, não foi lá ajudar a segurar a câmera, não bateu palma, não cantou e bota a mãozinha para baixo. Eu fiquei chateado. Foi você que fez? Fiquei chateado. Mas eu fico imaginando eu, ser humano, às vezes a gente fica chateado com a mãozinha para baixo. Olha, Jesus, ele foi escarnecido. Jesus, sendo Deus, sofreu ameaça e conseguiu manter completamente a sua tranquilidade. A terceira questão que nós vamos ver nesse texto, dentro da sua capacidade de suportar a dor, Jesus consegue suportar a dor, que segundo alguns especialistas na ciência da psicologia, vai dizer que é a pior dor que o ser humano pode suportar, que é a dor do abandono. Jesus suporta. Jesus suporta a dor do abandono. A psicologia vai dizer que é uma das piores dores que nós podemos sentir. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de estar só. Estar só, consigo mesmo, olhando para dentro de si mesmo, é uma dor insuportável para a nossa geração. Nós gostamos de movimento, nós gostamos de gente, nós gostamos de olhar para o outro, porque aí paramos de olhar para dentro de nós mesmos. Jesus suporta o abandono na cruz. Eu fico imaginando Jesus quando está para sair do céu, na conversa com o pai fala, Jesus, olha, você vai lá para a terra. Jesus, ok, beleza, mas olha, Jesus, você vai lá para o meio do teu povo, o povo de Israel, nosso povo, beleza. Jesus, legal, todo mundo lá é crente, todo mundo é crente. Tu vai conversar com a turma de Israel, meu povo. Jesus, fechou, então eu vou, maravilha. Só gente boa, só crente, vai lá. Foi os primeiros a abandonar Jesus. Jesus, além de suportar a dor física, Jesus suporta a dor emocional e Jesus suporta o abandono espiritual. Coisa forte. O Evangelho de João diz que Jesus, nas suas últimas palavras, vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofre o abandono do Pai. É isso que diz lá o texto. Jesus citando o Salmo 22. Igreja, a capacidade de estar só e de aguentar o abandono social, o abandono espiritual, o abandono do Pai.
Às vezes a gente passa por algumas situações na igreja em que nós, os crentes, os evangélicos, os religiosos, não temos habilidade de aguentar alguns abandonos no nosso meio. O pastor não falou comigo. O diácono fulano de tal passou por mim, não me deu bom dia. Alguns abandonos que é insuportável, ou insuportáveis para algumas pessoas. Jesus aguenta esse abandono. Jesus suporta a dor física, a dor emocional e a dor espiritual. Jesus, um referencial diante da cruz, de suportar a dor física, a dor psíquica e a dor espiritual. Mas a cruz de Cristo também, ela continua a nos ensinar que através dela, por meio dela, nós podemos revelar quem somos. Esse é o segundo aspecto que eu queria pensar com você nessa noite. Cristo, quando enfrenta a cruz, a morte, a terminalidade humana, ele deixa mais uma vez a nos ensinar quem ele é. O sofrimento humano, o nosso contato com a nossa terminalidade, com o fim e com a morte, revela de fato quem nós somos. Igreja, você que nos assiste aí na sua casa, o sofrimento, ele é capaz de colocar para fora na sua mais completa autenticidade, de quem de fato você é. Quem sabe, você numa praia, ou então numa reunião com os amigos, ou quem sabe alguns daqueles que gostam, sentado à mesa, cheio de garrafas em cima, bebendo ali, provavelmente você não tem muito espaço para representar aquele quem você de fato é. Cristo nos mostra como o sofrimento não dar espaço para uma representação. Quando alguém pisa no nosso pé, nós dizemos de fato quem nós somos. É o id sendo revelado. São os nossos instintos diante da dor. Como eu disse agora há pouco, quem sabe se fosse um de nós ali na cruz, com aquela dor do cravo, chamariam uma legião de anjos para destruir tudo aquilo, acabar com aqueles caras que estavam xingando. Mas Cristo, mais uma vez, revela quem Ele é, agora por meio do sofrimento. O sofrimento diz quem nós somos de verdade, na nossa essência. É quando nós estamos deitados numa cama, nós temos que reconhecer quem somos, reconhecer a nossa limitação humana. Jesus Cristo vai proferir aqui nos 4 evangelhos, dizemos que ele fala 7 frases, ou 7 palavras, 7 sentenças. Eu queria fazer somente 3, destacar somente 3, para revelar quem é Cristo. O que a cruz mostra, através desse texto, de quem é Jesus. A cruz de Cristo revela se de fato nós estamos aptos para amar as pessoas. Jesus pregou o amor durante toda a sua vida e não mudou a essência da sua pregação diante do sofrimento. Os cravos, com a coroa de espinho, ele disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo o sofrimento físico, psíquico, espiritual, Jesus não perdeu a sua essência.
porque Ele é. Ele é amor. E Ele estava ali mostrando o que Ele havia ensinado para os seus discípulos, por exemplo, no Sermão da Montanha, em Mateus 5,44. Orar pelos que se perseguem. Ele ensinou que deveríamos perdoar 70 vezes 7. E Jesus estava dizendo que os seus ensinos não eram uma teoria, um artigo científico produzido num laboratório. Não, era algo prático, verdadeiro. Pai, perdoa. O sofrimento revela quem somos. Jesus revelou, por meio da cruz, da sua eternidade, de quem Ele era. Um Deus que desceu do seu trono, foi humilhado. Um Deus que apanhou no meu lugar e no seu lugar. Jesus mostra toda a sua essência de ensinamento na prática, perdoando, pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas. Esse texto nos mostra que Jesus viveu na prática e mostrou a sua essência quando um ladrão de alguma forma no seu discurso reconhece Jesus como um justo e solicita por meio da misericórdia de Deus uma oportunidade de ser lembrado. E Jesus, com todo o seu amor e perdão, olha para aquele homem e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus mostra a sua essência de que veio buscar e salvar aqueles que tinham se perdido. Jesus mostra a sua essência de amor e de perdão e de salvação. Em meio à dor, em meio ao caos, em meio à morte, Ele não perde a sua essência. Ele revela mais uma vez de quem Ele é. Jesus é o Salvador. Ele salva nos últimos suspiros, no seu último respirar. Ele salva, Ele perdoa. E a última fala que eu queria destacar aqui no seu discurso final. Outros evangelhos vão dizer que Jesus pediu água, tenho sede, deram um vinagre a Ele, e Ele expirou, e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Outros evangelhos vão dizer: está consumado. Jesus mostra quem Ele é, mostrando que Ele é um Deus, homem, que veio ao mundo com um propósito específico de amar, salvar e perdoar. E depois que Ele termina a sua missão, Ele fala: acabou. Pai, está consumado. Eu entrego a Ti o meu espírito. Eu cumpri a minha missão. Eu quero voltar para Ti, da onde eu vim. A Ti eu entrego o meu espírito. Jesus volta para o Pai, cumpridor dos seus deveres. Ele revela quem Ele é. Eu vim perdoar, eu vim salvar, mas eu volto para o Pai. Ele disse isso em João 14. Ele iria para o Pai.
iria preparar lugar para nos levar posteriormente. O texto nos mostra que, nesse momento, a natureza entra numa espécie de sincronia e começa a se manifestar, dizendo que ali estava o Filho de Deus, ao ponto do centurião adorar a Deus ao perceber tudo aquilo. O texto mostra que a multidão, ao perceber tudo aquilo, a mesma multidão que lá em Lucas 19 gritou Hosana, a multidão que lá em Lucas 22 gritou crucifique, a multidão que em 23 observava tudo, essa mesma multidão agora sai batendo no peito, chorando. O texto vai mostrar que, diante desse cenário da morte de Cristo, algo tremendo acontece, e eu queria encerrar com isso, dizendo que o véu do templo se rasgou. Aleluia. A cruz de Cristo mostra que nós somos capazes de enfrentar o medo, o sofrimento, a dor, as perdas, os abandonos. A cruz de Cristo revela quem somos diante de tudo isso. Se estamos aptos a amar aqueles que nos perseguem, se estamos aptos a levar a palavra de salvação no momento final, se estamos conscientes de que nós não somos desse mundo e que temos que retornar para o Pai, deste ato sobrenatural e que não foi percebido pela multidão que estava ali, do véu do templo se rasgando ao meio. Talvez nem todos que nos ouvem nesse momento não sabem a importância do que representa esse véu se rasgando. No Antigo Testamento, as pessoas, para se apresentar diante de Deus, existia todo um processo. E a última etapa desse processo era um lugar chamado Santo dos Santos, onde existia um véu enorme, uma espécie de cortina, que ali só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, porque naquele lugar representava o lugar onde Deus estava. O texto está dizendo que essa separação, esse véu, foi rasgado. Aleluia. A cruz de Cristo está nos dizendo que agora não precisamos mais deste processo todo. Não tem mais nada que nos impede de chegar diante de Deus. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício, a dor de Cristo, o sangue de Cristo, abriu o caminho do nosso acesso a Deus. Esta é a grande lição. E Jesus diz: está consumado. Posso voltar. Está resolvido. Abri um novo e vivo caminho. Eu queria nesse momento, em nome de Jesus, a te dizer, querido, você que quem sabe até hoje não fez uma decisão por Cristo, para viver com Cristo, para adorar Cristo. Eu quero te dizer que o caminho está livre. Você não precisa mais de sacerdotes, você não precisa mais de ritos, você não precisa mais de homens, pastores, bispos, padres, não. É só você agora, onde você está, sentado no seu sofá, fechar os seus olhos e entrar na presença de Deus. Você pode fazer isso agora, onde quer que você esteja, sem a necessidade de nenhum veículo, nenhum rito, porque o véu se rasgou.
reconheça que você tem hoje o livre acesso a Jesus Cristo. E que isso foi por meio da cruz de Cristo. E esta cruz, este ensinamento, vai te tornar apto para suportar os sofrimentos da vida. Vai te tornar apto, enchendo o seu coração de esperança e fé, de que tudo isso que nós estamos vivendo aqui não é o fim. Não, a morte não é o fim. A morte para aqueles que creem em Cristo é um: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. A morte para aqueles que creem que o véu se rasgou é um reencontro com Deus. E é isso que eu queria, em nome de Jesus, te convidar a fazer agora, aí na sua casa. Convidar a você a fechar os seus olhos e orar comigo. Deus, nós glorificamos, exaltamos o Teu precioso nome. Te agradecemos, ó Deus, porque todo o sacrifício de Cristo, toda dor, humilhação, vergonha, teve um fim específico: nos religar a Ti, nos colocar novamente, ó Pai, a um contato direto, como era no Éden, ó Deus, onde o Senhor caminhava na viração do dia e conversava com seus filhos. A cruz teve esse propósito de nos colocar novamente em contato com o Senhor. Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor agora, ó Deus, por meio dessa mensagem, da Tua palavra, Deus, possa, Deus, tirar qualquer tipo de cortina, esteja, ó Deus, entre o Senhor e essa pessoa que nos ouve nessa noite. O véu se rasgou, e a Tua presença, Pai, agora, na vida dessa pessoa que ora comigo, aceitando pela fé o sacrifício de Cristo, acreditando que Ele morreu para isso, para nos unir novamente ao Senhor. Deus, faça essa união agora, na vida e no coração do Teu Filho, tirando qualquer impedimento, rasgando qualquer véu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a mensagem da cruz para o seu coração. Não há mais impedimento. Fale com Deus, ande com Deus, viva com Deus.